Fala galerinha, beleza? Vamos iniciar mais uma playlist de física. O tema agora é ondas. 4 exercícios sobre ondas. Acompanhe aqui conosco. Faça aquela pausa, lê o enunciado, tenta resolver e vamos conferir. Uma questãozinha teórica sobre ondas. Vê-se um relâmpago, depois se ouve o trovão. Isso ocorre por quê? Você tem que analisar qual alternativa que explica essa diferença entre se ouvir e vir um relâmpago, certo? Relâmpago é o que a gente vê, trovão é o que a gente ouve. Ou seja, claramente ele está falando do som e da luz. Ok? Então vamos fazer uma revisão bem rápida aqui sobre ondas. As ondas, elas são divididas quanto à sua natureza. Existem as ondas que são consideradas mecânicas, tá? Mecânicas, e existem as ondas que são classificadas como eletromagnéticas. Eletromagnéticas, ou seja, são duas naturezas de ondas, ok? As ondas mecânicas são aquelas que elas necessitam de um meio material para se propagar. É necessário um meio material, como a água, por exemplo, o próprio ar, uma corda, né? Você faz a movimentação, você gera uma onda na corda. O som, é a minha própria voz aqui agora que você está ouvindo. Essa onda se propaga de molécula em molécula no ar, que a gente não vê a molécula, mas ela se propaga dessa forma, ou seja, o meio material que vai fazer a propagação. Então é necessário um meio material para uma onda mecânica se propagar. O exemplo clássico é o próprio som, certo? Ou seja, o trovão, o barulho, é uma onda mecânica, som. E o som ele viaja a uma certa velocidade, depende do meio material. Como a onda mecânica ela depende do meio, o som ele vai ter a velocidade conforme o meio. No ar, a velocidade do som no ar é aproximadamente 340 metros por segundo, tá? No ar. Na água, só para você ter ideia, para critério de comparação, na água a velocidade é em torno de 1.500 metros por segundo, quase 5 vezes maior na água, certo? Então, cada meio, o som, ele viaja na velocidade, numa certa velocidade. Se você quiser também comparar em km por hora, para você ter ideia, é só multiplicar 340 por 3,6. Isso aqui vai dar aproximadamente 1.224 km por hora, tá? Para você ter ideia da rapidez em km por hora. Considerando que um avião comercial viaja em torno de 800, 850 km por hora, aqueles aviões que ultrapassam a velocidade do som no ar, ou seja, acima de 1.200 e pouquinho, né? Acima de 1.200 e pouquinho km por hora, são chamados de supersônicos. São aqueles aviões que possuem velocidade maior do que o som, ou seja, acima do som no ar. Tranquilo? Por outro lado, nós temos umas ondas aqui que são muito mais rápidas, que são as ondas eletromagnéticas. Essas aqui, elas não dependem do meio material. Elas conseguem se propagar em qualquer meio material, inclusive quando não há o meio material. Ou seja, essa aqui não tem limite. Ela se propaga nos meios materiais e na ausência deles. Ou seja, essa aqui ela consegue se propagar até mesmo no vácuo. Essa aqui é a bichona mesmo, hein? Essa aqui é a bichona. Ou seja, você vê que ela não há essa limitação em relação à onda mecânica. Exemplos de ondas eletromagnéticas, você tem aquele espectro enorme, né, de ondas eletromagnéticas. Aí a luz é um exemplo. A luz visível, né, as cores que vai do vermelho ao violeta, a parte visível são ondas eletromagnéticas. Ondas de rádio, de TV, de celular. Ondas de rádio, de TV, de celular, ondas de rádio AM, FM. Micro-ondas também são ondas eletromagnéticas.
ou seja, conseguem se propagar até mesmo no vácuo. O que mais? As cores visíveis, né? A luz, o espectro visível, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raios gama. Todos estes são consideradas ondas eletromagnéticas e viajam em qualquer meio material, inclusive no vácuo. E a velocidade dessas ondas, e engraçado, independente de qual tipo de onda seja, todas elas têm a mesma natureza que a eletromagnética. E todas elas viajam na mesma velocidade. Então, do vermelho ao violeta, onda de rádio, micro-ondas, raio-x, raio gama. Aqui eu repeti o raio-x, né, gente? Raio gama. Todas elas viajam à mesma velocidade, que é uma constante na natureza, que é a famosa velocidade da luz. 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Ou seja, um valor bem alto, né? São 300 milhões de metros por segundo. Ok? Que é a maior velocidade conhecida na natureza, a velocidade da luz, ou seja, é a velocidade de uma onda eletromagnética. Então vamos jogar os itens aqui. Qual que é a explicação de nós, primeiro, enxergarmos um relâmpago para depois ouvir? Então a gente primeiro vê, quando cai um raio, a gente vê para depois vir o barulho. Então você já entendeu a explicação, né? É porque a velocidade do som é menor do que a da luz. Nem se compara. Como que você compara esses dois números? Do som, 340 metros por segundo. Da luz, 300 milhões de metros por segundo. Então é muito maior. Então, obviamente, primeiro a gente vai ver para depois ouvir. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima!